No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma estratégia para Day Trade no gráfico de 30 minutos do índice futuro. Para fazer essa estratégia excelente, a gente vai precisar do IFR2 e de uma média móvel exponencial dos últimos 200 fechamentos. Então serão dois indicadores utilizados aqui para essa estratégia. No nosso IFR2 a gente vai ter uma linha horizontal marcando o nível 90 e outra linha horizontal marcando o nível 20. Olha só a curva de capital dessa estratégia. A gente consegue ver aí uma curva de capital extremamente ascendente, trabalhando no gráfico de 30 minutos no Day Trade. Essa estratégia é o setup Megas, só que no caso aqui ele está configurado para trabalhar no Day Trade, porque originalmente o setup Megas ele trabalha no Swing Trade misturado com Day Trade, né? E no caso aqui ele está focado exclusivamente no Day Trade. Essa estratégia é muito simples. Para operar na compra, a gente precisa que o fechamento do candle esteja acima da média de 200. Se está acima, a gente vai operar na compra. Se está abaixo, a gente vai operar na venda. Estando acima da média de 200, a gente vai posicionar a nossa ordem de compra na mínima do candle quando o IFR2 estiver abaixo de 20. O candle fechou e a gente percebeu que o IFR2 está abaixo de 20, exatamente como essa situação aqui. Está aqui esse candle, IFR2 abaixo da linha horizontal do nível 20. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma ordem de compra e posicionar na perda da mínima desse candle aqui. Se o candle seguinte perder essa mínima, a gente vai entrar na operação. Como que a gente vai fazer? A gente vai ter um stop de 400 pontos. Tá certo? Então se a gente entrou aqui, a gente vai ter um stop aqui nessa região, stop de 400 pontos. E a gente vai trabalhar com o sistema de sinal de saída. Não vamos ter alvo para essa estratégia, porque a gente vai querer ficar com aquilo que o mercado conseguir dar para a gente. Então olha só, no momento em que a gente tiver um fechamento dando aí pelo menos 100 pontos de lucro, a gente já vai encerrar a operação. Vamos pegar aqui, ó. Se a gente entrou nesse ponto e esse candle fechou aqui, ele já deu aí 170 pontos de lucro. Então por conta disso a gente já vai fechar a nossa operação na abertura do candle seguinte. Vamos lá pegar mais alguns exemplos aqui para a gente entender como que essa estratégia funciona. E não deixe de dar aquela clicada no like se você quiser acompanhar aqui os vídeos do canal sempre quando eu trouxer novas estratégias aqui, acompanhamento de setups. Então tá aí, ó, esse candle vermelho aqui ele estava com o IFR2 abaixo do nível 20. O que a gente fez? A gente posicionou uma ordem de compra na perda da mínima desse candle e entramos na operação. Estamos aqui com o stop de 400 pontos e temos o nosso sinal de saída, que se algum candle fechar dando pelo menos 100 pontos de lucro, a gente encerra a operação. Então olha só, esse candle aqui ele fechou positivo, está dando 152 pontos de lucro. É um lucro pequeno nessa situação, mas não importa, porque haverá momentos em que a gente vai ter um lucro maior e outros momentos em que a gente vai ter um lucro menor. Imagina só, se esse candle aqui fecha dando, por exemplo, 800 pontos de lucro, a gente vai sair com 800 pontos. Se ele fecha dando 1000 pontos de lucro, a gente vai sair com 1000 pontos. Então, ele varia, né? Em alguns casos a gente vai ter um lucro muito alto, em outros casos a gente vai ter um lucro menor. E assim essa estratégia consegue se manter ao longo do tempo. Nessa situação aqui a gente tem um exemplo de stop. Tivemos um stop de 400 pontos. Ó. E a gente precisa estar sempre prestando atenção no IFR2. Ó. IFR2 passando para baixo de 20, a gente entra na compra. Lembrando que a gente não está fazendo operação de venda aqui nesse caso, porque o preço está acima da média de 200. Então a gente só opera na compra. Se o preço estivesse abaixo da média de 200, a gente operava somente na venda. Tá aí, ó, IFR2 abaixo de 20. Ordem de compra na perda da mínima. Perdeu a mínima e já fechou com um candle positivo aqui muito legal, dando um lucro aí de 790 pontos. Como é que a gente vai fazer? Esse lucro é maior do que 100 pontos, então a gente já tem a permissão de encerrar a operação na abertura do candle seguinte, garantindo aí aproximadamente 800 pontos. E aí mais uma entrada aqui, ó, IFR2 abaixo de 20, entramos na operação, stop de 400 pontos. Esse candle aqui já fechou com um lucro de 628 pontos. Isso daí é maior do que 100 pontos. Então a gente vai encerrar a operação na abertura do candle seguinte. Você percebe aí essa sequência aqui, ó, de 100% de acerto dessa excelente estratégia. Consegue ter uma taxa de acerto muito boa aí, ó.
Você percebe que nesse caso o preço ele estava abaixo da média de 200. E aí nesse momento aqui, o IFR2 ele passou para cima de 90. O que a gente fez? A gente posicionou uma ordem de venda no rompimento da máxima desse candle aqui, o candle sinal. E assim que a gente entra na venda, a gente tem um stop de 400 pontos. E assim que a gente teve um lucro, um candle fechando, precisa ser no fechamento o candle precisa fechar, dando pelo menos 100 pontos de lucro, a gente encerrou a operação. Isso aconteceu nesse candle aqui, ó. Ele estava dando aí 150 pontos de lucro. Então na abertura do candle seguinte a gente encerrou a operação com aproximadamente aí 160 pontos. Veja aí, ó, mais sequências de operações vencedoras, da estratégia. E assim ela vai fazendo ao longo do tempo. E aí quando a gente pega essa estratégia para testar, para ver as estatísticas, você percebe uma curva de capital extremamente ascendente do setup Megas na versão para Day Trade, utilizando somente o IFR2 e a média de 200. Tá aí uma curva de capital super ascendente. Isso aqui é no 30 minutos. E para você ver que a gente está falando aqui de uma estratégia de Day Trade, você pode ver o relatório das operações. Perceba que todas as operações aqui, ó, foram feitas no Day Trade. Tá aí, ó, as operações da estratégia. Nenhuma operação foi deixada para o dia seguinte, né? Foram várias operações aqui, ó. Muitas operações feitas pelo setup. E tá aí, foram todas as operações de Day Trade. Tivemos aí 421 operações com 66% de acerto, com fator de lucro de 1,56, um payoff de 0,80. E não deixa de clicar no like se você está gostando do vídeo, né? Dá uma clicada no like aí, ó. Tivemos aqui um drawdown baixo de 7,05%. Então essa aqui é uma estratégia excelente que eu estou compartilhando aqui com vocês, né? Compartilhando os estudos aqui com vocês, uma estratégia muito boa, como programar estratégias, como encontrar padrões vencedores. Então deixe de conferir o nosso site, eu tenho um treinamento específico para essa plataforma aqui, que é o Profit Chart, onde eu te ensino o passo a passo do desenvolvimento de estratégias. E não só isso, a gente fornece também um suporte de segunda a sexta na parte da manhã para te ajudar a construir todos os códigos que você precisar. Então você pode enviar a mensagem e falar: estou querendo construir uma estratégia com essas regras aqui, e a gente já envia o código pronto para você e ainda compartilha, né, estratégias aí no nosso grupo de suporte. Então não deixe de conferir o nosso site, é bem interessante. Aí tá aí esse compartilhamento de estratégias com vocês. Se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho das notificações. Nos vemos aí no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma Profit Chart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo desenvolvendo setups para vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas, e você ainda vai fazer parte do nosso grupo de suporte, onde eu ajudo todos os dias nas dúvidas dos alunos. Então, se você quer criar estratégias na Bolsa de Valores, esse suporte vai ser fundamental para você, porque lá eu vou poder te ajudar da melhor forma possível. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, confira o link que está aí na descrição.